Bueno, moçada, passando por uma live bacana hoje, mas com um assunto muito polêmico. Paulão, gente. Culpado ou vitimado pelo rebaixamento de 2016? O Paulão tem sofrido constantes críticas, não só críticas, mas críticas como, vamos dizer assim, alguns desafetos muito grandes. E eu tô aqui não para defender o Paulão ou para criticar torcedor, mas para procurar uma apaziguação nesse sentido. O que eu quero dizer, gente? A gente precisa voltar um pouquinho no tempo para poder falar no Paulão. O Paulão, antes do rebaixamento, ele tinha aquele golaço de bicicleta, ele fez aquela jogadaça no jogo contra o Corinthians, que ele deu uma meia-lua no lateral esquerdo, não lembro se era o Wendel ou outro jogador. Aí ele cruzou para o Valdívia fazer um golaço. O Paulão teve muitos momentos assim no Internacional. E muitos de nós disseram que Paulão é seleção, porque estava jogando demais. E aí veio o ano de 2016, onde nada deu certo para o Internacional. Mas, sinceramente, gente, eu não vejo o Paulão como o culpado pelo nosso rebaixamento. Eu não vejo nem o sistema defensivo do Internacional como isso. Por quê? Porque o Internacional em 2016 teve uma das melhores defesas da competição. Foi a oitava melhor defesa. Então não foi pelos gols sofridos que o Internacional caiu, mas foi por não fazer gols. O Internacional teve um dos piores ataques do campeonato. Foram apenas 35 gols. O Inter fez menos de um gol por partida. E o Internacional levou 44 gols. Um pouquinho mais de um gol por partida. Então não foi uma defesa ruim que rebaixou o Internacional. O Paulão era um integrante daquele time. E ele não merece receber isso do torcedor hoje como o culpado pelo rebaixamento. E a gente tem que entender isso. A gente precisa apoiar quando é preciso apoiar, a gente precisa xingar quando tem que xingar, mas a gente tem que ser humilde. Nós, torcedores, nós temos que ser humildes e reconhecer que o Paulão é um ser humano, assim como qualquer outro. E ele precisa ser respeitado. E não é isso que vem acontecendo. Então, o que eu quero, gente, é que a gente possa refletir e ver que ele não é o culpado disso tudo. O futebol, o resultado de campo, ele é o resultado de uma administração, seja ela boa ou não. E aí a gente vai ter as consequências no campo. Então, eu acho que está na hora do torcedor pedir desculpa para o Paulão pelas ofensas, pela forma como ele vem tratado e deixar ele trabalhar, gente. Ele não vai ser titular do Internacional, nós temos uma zaga boa com o Cuesta e o Klaus. Até acredito que quando o Moledo vier, ele também não vai ser o titular, ele vai ter que lutar pelo espaço dele. E o Paulão serve sim para o grupo, porque ele é um jogador que sempre demonstrou vontade quando estava em campo e honrou as cores do Internacional. Se a gente parar para analisar, o Paulão errou, todo mundo errou naquele ano, gente. O Hernando foi um alvo o ano passado e o torcedor acabou abraçando ele depois. Se a gente for eleger um jogo para o Internacional ter caído e uma falha, eu atribuiria essa falha ao Hernando. Naquele jogo contra o Vitória lá no primeiro turno, que o Internacional perdeu por 1-0, que ele pegou a bola na meia-lua da grande área do Internacional pelo lado esquerdo e foi dar um giro na bola, largou a bola no pé do atacante do Vitória. Então, gente, a gente tem que passar por cima disso. O Internacional retornou para a Série A. Vamos esquecer 2017, 2016 e vamos apoiar quem está no Internacional hoje, galera. Tá? Eu peço isso para vocês porque o Paulão merece. Ele merece uma chance. Eu acho que todos nós merecemos uma chance na vida. Nós somos seres humanos e nós vamos errar. E com certeza, gente, eu acredito que o Paulão possa ainda dar alegrias para nós torcedores. Mas nós primeiro temos que fazer a nossa parte. É pedir desculpa para o Paulão e dizer que ele é o Inter. Assim como nós, torcedores, somos o Inter, ele é o Inter.
e ele vai, sem sombra de dúvida, nos abraçar de volta. Tá bom? Deixa eu só ler alguns comentários aqui. O Rodrigues dizendo que 2016 inteiro o Paulão ficou dando balão onde não tinha ninguém. Rodrigues, eu volto a dizer, um time não ganha por uma ação individual e um time não perde por uma ação individual. É um coletivo. E aquele time do Internacional era assim. O time do Internacional até o ano passado jogava com balão. Então isso não é culpa do Paulão, e sim de um time mal treinado. O Internacional caiu quando o Inter renovou o contrato. Renovou, não minto, porque o contrato do Argel ele era de 1 ano e meio, se não me engano. Aquele ano que o Argel veio era para ter ido embora no final do ano. E ele ficou para mais meio ano para ser demitido. Então ali, terminou o campeonato, ali o Argel tinha que ter ido embora. Ali o Internacional começou a cair. O Inter deu tempo para o Argel, o Inter foi líder do Campeonato Brasileiro algumas rodadas e começou a despencar o trabalho dele. O Internacional trouxe o Celso Roth, que aí sim avacalhou de vez com as nossas partidas e as nossas chances de qualquer outra coisa naquele ano. Então, a principal culpa vai para a direção do Internacional, a gestão do Vitório Pífero e toda aquela gente que estava ali naquele momento, porque eles não souberam conduzir a situação e deixaram o Celso Roth durante 14 rodadas fazendo nada. Foi isso que rebaixou o Internacional. Não foi o Paulão, não foram os balões do Paulão. Se não fosse o Paulão, se não fosse o Hernando, se não fosse o Danilo Fernandes segurando lá atrás, o Internacional tinha caído muito antes. Muito antes. Então isso a gente precisa voltar no tempo e analisar. Pô, gente, realmente a gente tem que passar por cima disso. É um capítulo da nossa história e vamos lá. Vamos lá que o 2018 para nós, eu acredito que vai ser maravilhoso. Não vejo conquistas muito grandes, porque o time do Internacional está num período de transição, mas eu acredito sim que a gente vai conseguir colher muitas coisas bacanas esse ano. E, gente, vamos abraçar o Paulão e dizer, Paulão, tu é bem-vindo aqui no Internacional e nós estamos contigo. Tá bom? Vou ler alguns recadinhos aqui e vou dar uma boa noite para você, torcedor, que logo, eu já estava me esquecendo, gente. Logo mais eu vou soltar um vídeo aqui para você sobre a herança da Copa do Mundo no Beira-Rio. A Copa do Mundo deixou um legado ou uma herança, e isso a gente vai falar rapidinho sobre questão estrutural do Beira-Rio. Eu vou conversar com um amigo aí, um arquiteto Renato, e ele vai esclarecer algumas coisas para nós nessa questão urbanística. Tá legal? Carlos, obrigado pelos parabéns. O Claudio Miro. Não consegui entender o que ele colocou. Isso aí, Felipe. Desculpa, Paulão. Torcida tá com você. É isso aí, gente. É isso aí. Carlos, obrigado. Um abraço para você. Carlos, deixa eu só falar sobre o nome que tem outros Carlos aqui. Carlos Silva. Carlos Augusto Fleck. Valeu, valeu. Um abraço para você também. É isso aí, Marcelo. A gente tem que dar todas as chances, né? Não digo todas, mas eu acredito que a segunda chance todos nós merecemos. Rosana, um abraço para você também. Giovanni, vamos apoiar menos o Danilo Silva. Hoje eu vim falar do Paulão, tá, gente? Outro dia eu falo do Danilo, tá? O Jackson Oliveira, sim, ele deu um bando de balão, mas não tinha volante nem meia para buscar a bola. Daí ele só fazia o que tinha que fazer, tentar as jogadas. Exatamente. O Jackson falou uma coisa muito certa. O Paulão ele tinha que armar as jogadas para o Internacional. Não tinha essa transição da defesa para o ataque. É isso aí, Diego. Diego da Silva, sou colorado e torcedor do Inter. E torcedor do Inter que fala mal do Paulão. Perde. Ah, não, sou colorado e torcedor do Inter que fala mal do Paulão, perde muito tempo. O negócio é daqui pra frente, é isso aí, o negócio é daqui pra frente.
O Carlos Silva falou uma coisa muito certa. O gremista Valdívia, muitos querem de volta, mas o Paulão não. Gente, eu não estou aqui para defender A, B ou C, entendeu? Mas eu acredito que todo jogador, o Fabrício, que teve em disposição com a torcida do Internacional, eu acredito que se ele pedisse desculpa, ele seria muito bem-vindo aqui no Internacional. Então, isso o jogador precisa ter com ele. O momento de saber que ele errou e pedir desculpa, e o momento da torcida saber que errou e pedir desculpa. Bom, gente, eu acho que é isso. Depois eu curto cada comentário aqui, respondo individualmente para a gente não se alongar muito, mas meu obrigado para vocês todos que compareceram, pela audiência de vocês. Um beijo enorme no coração de vocês e muito obrigado por entenderem o recado que eu quis passar aqui. Vamos entrar no Instagram do Paulão lá, gente, que é @paulão.25. Vamos curtir as fotos dele, vamos entrar no Facebook, mandar uma mensagem de apoio para ele, dizer que nós estamos de braços dados, abraçando o Paulão e que 2018 é nosso. Tá bom, gente? Beijo no coração de vocês. Deixa eu só ver. John, foi o que eu falei antes. No 2016 foi um desastre. O Paulão não foi o responsável, ele foi só mais um. Bom, gente, um abraço para todos vocês, então. Não esqueçam, daqui a pouquinho eu vou soltar esse vídeo bacana sobre a estrutura do Beira-Rio, nosso legado, nossa herança da Copa do Mundo. Tá bom, gente?